Como vai você? Tudo bem? O programa Viver Bem da Unimed Campos está com muitos assuntos importantes. Vamos falar sobre reabilitação e fisioterapia preventiva. No quadro Coma Bem e Viva Melhor, nossa nutricionista dá dicas importantes para um café da manhã equilibrado. Você sabe o que é doença de Crohn? E retocolite ulcerativa? Bem, nós vamos abordar esses e outros temas na nossa entrevista de hoje. O Viver Bem Unimed Campos está começando. Além do nosso consultor de saúde, Dr. Paulo Irano, estamos recebendo hoje o gastroenterologista Roberto Costa. Nós vamos falar desse mês de maio, que é o Maio Roxo. Dr. Paulo Irano, Maio Roxo? Por que Maio Roxo? São as várias cores que tem emblemáticas, né, para poder evidenciar um mês. Como tem o Outubro Rosa, tem o Maio Roxo, tem o Novembro Azul, né? Então o Maio Roxo é para enaltecer e chamar atenção sobre as chamadas doenças inflamatórias intestinais. É esse o grande gancho de hoje e que nós vamos tratar desse assunto, vamos explanar com a presença do nosso colega, Dr. Roberto Costa, hoje. Dr. Roberto, esse mês de maio é um mês importante também, que marca uma data de registro, né, desse trabalho do profissional tão importante na área de saúde, que é o médico gastroenterologista. Né? Nós estamos hoje no programa aqui com dois profissionais da área, eu parabenizo. Né? No dia 29 de maio é o dia do gastroenterologista. Então, Roberto, nós citamos no início, né, que estaríamos abordando a doença de Crohn. O que é a doença de Crohn e quem que ela acomete? Então, eu até agradeço essa abertura para falarmos sobre doença inflamatória, porque como é uma entidade em que até certo tempo era pouco conhecida e hoje com o aumento, o desenvolvimento da tecnologia vem acompanhando também essas doenças que acometem o intestino. Não só a doença de Crohn como retocolite corresponde exatamente a praticamente a 90% das doenças inflamatórias. Obviamente que cada uma delas tem uma característica, mas existe uma espinha dorsal que são comuns entre elas, ou seja, são doenças que podem ser acometidas em qualquer faixa etária, mas principalmente em faixa etária de pacientes mais jovens, mas isso não impede que o idoso também possa estar acometido, que vem apresentar quadro de diarreia, perda de peso, anorexia, febre. Então, toda vez que você está diante disso, o gastroenterologista, o clínico, tem que estar alertado para entrar como diagnóstico diferencial a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Obviamente que só fazendo uma comparação bem simples, a retocolite é uma doença especificamente do intestino grosso, enquanto que a doença de Crohn pode acometer da boca ao ânus. Então, muitas das vezes, o paciente chega no seu consultório com uma afta que não melhora nunca e o colega fica tratando como uma lesão simples e, às vezes, é uma doença de Crohn. Então, isso é atentar para essas especificidades que não são tão comuns. E outra coisa que é importante, hoje nós vivemos num país, num mundo muito acelerado, onde existe um tipo de alimento industrializado, isso comprovadamente associado a outros elementos, comprovadamente interfere no surgimento e no agravamento da doença. Então, botando foco aqui para a Unimed, e eu até parabenizo pelo fato da Unimed estar focando esse cuidado profilático e bem-estar da saúde, o paciente que é acometido de uma entidade como essa, ou suspeita, ele vai ter que procurar o gastroenterologista para a confirmação diagnóstica. Mas muito mais do que isso, ele vai ter que conscientizar que a qualidade de vida dele está diretamente proporcional a hábitos comportamentais, hábitos alimentares, uma alimentação mais natural, menos industrializada, entende? Além de praticar esporte, além de ter uma saúde mental excelente, para você diminuir a possibilidade de ser acometido dessas doenças. Eu estava conversando há poucos dias, doutor Paulo Irano, com uma nutricionista, e ela estava comentando comigo. Tem coisas que as pessoas podem já tomar
como hábito. Quanto menos embalagem abrir, melhor está a sua alimentação. Exatamente, eu acho que é. Eu queria até, Roberto, estou muito feliz com a sua colocação nesse sentido, porque este programa tem buscado exatamente este lema, que é o viver bem. E o viver bem, independentemente da sua idade, independentemente da sua doença, são os hábitos de vida. É o hábito saudável. E você está repetindo o que nós temos dito em várias situações aqui, Exato. quer seja para o diabético, para o hipertenso, para o obeso, embasado na boa vida. Boa vida no sentido de se viver bem. A boa alimentação. O que é a boa alimentação? É a alimentação saudável, eminentemente natural, rica em fibras. São as folhas, as frutas e os legumes. Então, quem tem esta alimentação tem menor risco em desenvolver muitas das doenças, entre elas as doenças inflamatórias. E todos os alimentos industrializados, processados, com muito açúcar, muita gordura, interferem diretamente, inclusive, no aparecimento e na exacerbação das chamadas doenças inflamatórias. Então, muito bom esse recado e referendo aqui, reitera tudo aquilo que nós temos falado nos nossos programas aqui do programa Viver Bem da Unimed. Mas eu gostaria, Roberto, de chamar a atenção, uma vez que a gente está realmente na prevenção, quando se fala em doença inflamatória intestinal, na verdade, a manifestação de base dessas doenças são o ritmo do intestino. Geralmente são doenças que acometem o ritmo intestinal, levando a diarreias. Como múltiplas outras doenças causam diarreias agudas por questões até alimentares, infecciosas, bacterianas, viróticas, que tem uma característica das diarreias agudas. Então, queria que, se fosse possível, você chamasse atenção para aqueles sinais e sintomas daquela diarreia mais prolongada que pode estar chamando atenção para uma doença inflamatória que, quanto mais precocemente tivermos o diagnóstico, melhor será o resultado do tratamento. Não é isso, Roberto? Exatamente. Já comentando anteriormente, mas toda vez que você tiver um paciente, não importa do sexo masculino ou feminino, e só fazendo um parêntese sobre a característica dessa doença, hoje nós temos um percentual de aumento de 30% de surgimento dessas doenças em países industrializados. Ou seja, isso reflete a qualidade de vida. Só para você comparar a incidência de doenças inflamatórias nos países da África são infinitamente menores, já que eles têm um hábito alimentar mais simples, inclusive até o câncer de intestino grosso, do colo, na África é infinitamente menor do que em países ocidentais. Então, como o meio ambiente e a alimentação é fundamental. Voltando lá à sua pergunta anteriormente. Então, toda vez que você tem um paciente do sexo masculino ou feminino, não existe uma prioridade para um sexo ou do outro, que apresenta um quadro de diarreia persistente, que dura mais de um mês, associado a emagrecimento, febre e anorexia, podendo ter outras manifestações, que não cabe aqui mencionar, ou tais como dor articular, fístulas anais, pensar-se em doença inflamatória. E aí é obrigatório fazer uma investigação. É importante saber, quando o médico entrevista o paciente, quais são os hábitos comportamentais desse paciente. Então, obviamente que nós sabemos que essa doença não é especificamente por erro alimentar. Existe um complexo de elementos com fatores genéticos, fatores imunológicos, fatores alimentares, que interferem nesse conjunto na formação da doença. Mas, inegavelmente, é uma doença de países ocidentalizados. Então, toda vez que você tem diante desses quadros, desses sinais e sintomas, o gastroenterologista ou o próprio clínico está habilitado a investigar a doença. Os sintomas da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa são muito parecidos? Tem algo que distingue para que, de repente,
a pessoa possa buscar o atendimento do gastroenterologista e ficar acompanhando esse tratamento? Teoricamente, inicialmente não. Elas se ficam imbricadas, ou seja, diarreia, febre, emagrecimento, astenia, anemia, pode ser comum de ambas as doenças. E aí como se identifica? Como Aí que o profissional Aí o promove a identificação? gastroenterologista vai lançar a mão de laboratório e exames de endoscopia alta e baixa, colonoscopia especificamente, mais especificamente, associada à biópsia para esclarecimento e conclusão diagnóstica. Não tem cura? Não, é uma doença que controla. E aí, quando um doente chega a nós, eu sempre digo, ó, você vai ter que casar comigo. Se é um casamento passional ou não, mas você vai ter que casar comigo, porque é a vida inteira. E essa relação de médico-paciente é fundamental, porque esse bom entendimento entre o médico e o paciente vai gerar confiança e vai gerar responsabilidade do doente de seguir as metas que o médico estabelecer. Tanto que, por exemplo, se o paciente é portador de doença de Crohn, ele não pode fumar. Ele sabe que quem fuma reto crônico piora fundamentalmente. Então, é mais uma conscientização. Além do cigarro ser maléfico para outras situações, mas no doença de Crohn é extremamente maléfico, né? Paciente que é portador de doença de Crohn, retocolite, a longa data ele tem que fazer rastreamento para câncer. Então, porque aumenta a possibilidade de câncer nessas doenças inflamatórias. Isso é um outro cuidado que os pacientes portadores de doenças inflamatórias têm que ter e atentar e procurar imediatamente seu profissional quando alguma situação diferencial vai surgir nele. Ou seja, emagrecimento mais acentuado, a não resposta à medicação estabelecida. Mas muito mais do que isso, essa relação entre o médico, o paciente, o nutricionista. A nutricionista é um papel fundamental dentro dessa doença, porque ela vai orientar quais são os cuidados que ele tem que fazer, que restrições alimentares que ele tem que fazer, né? Obviamente que agora tem uma série de novidades com relação a doenças com intolerância ao glúten, que pode estar ou não piorando a doença de Crohn, pacientes que têm intolerância à lactose, que pode estar correndo paralelo às doenças inflamatórias. Isso é tudo uma conscientização, os cuidados que o paciente vai ter que ter. Esse aspecto eu acho de fundamental importância que você tocou aí mais uma vez. Não só nas doenças inflamatórias, mas toda e qualquer doença, a relação entre o médico e o paciente é fundamental que ela se estabeleça num nível de excelência, para que os resultados possam ser mais proveitosos nessa relação e nos tratamentos. Quando você pergunta sobre essa diferença, né, Júlio, nós não podemos esquecer que toda diarreia que se prolonga por algumas semanas, mas sobretudo se ela vier acompanhada de secreção na evacuação, tipo acompanhada de muco e principalmente de sangue. Sangue é sempre um sinal de alerta, né? Sempre que houver um sangramento, não pode deixar para lá, depois eu vou ver, não foi nada e deixar passar. Não, teve sangramento é sinal de alerta. Então, se teve sangramento, ele tem que imediatamente buscar o profissional, de preferência dentro da especialidade, para que ele possa efetivamente ser avaliado e chegar a um diagnóstico precoce dessas doenças, que, como foi dito aqui, são doenças que têm uma evolução crônica, são doenças que são controladas, mas não se cura esta doença, mas você controla. E temos que evitar as grandes complicações dessas doenças, que são complicações que vão desde quadros agudos, com perfuração, com estenose, né, estreitamento do intestino, e até a evolução para o câncer de intestino. A gente está falando aí de duas das principais a acometer com relação a doenças inflamatórias, especificamente nessa área. Mas eu gostaria que o senhor desse um recado, né, para a gente falar um pouco mais de saúde, desse um recado para quem está acompanhando o programa, de como é possível viver em equilíbrio bem, né, e preservar ou até deixar de ter algumas doenças desse trato digestivo.
Então, hoje, nós sabemos que talvez o intestino seja o órgão mais importante do organismo. Não só porque ele é produtor de hormônios, como ele é responsável pela microbiota. O que é a microbiota? É a população de bactérias que tem dentro desse intestino. E ela é responsável pelo equilíbrio desse sistema. E uma vez ocorre um desequilíbrio, ou seja, uma disbiose, todo o organismo sofre. E quando acomete isso? É quando que desde criança, a criança começa a ter uma formação, educação alimentar correta, e essa evolução vai fazendo que tenha uma qualidade de população bacteriana excelente dentro do intestino. E essa bactéria, a boa bactéria que vai proteger, é um dos elementos que vai proteger o intestino contra essas agressões. Obviamente que isso é uma característica importante. Isso não vai, com isso, evitar somente, mas se você tem desde cedo a família, a mãe, o pai conscientiza a criança que não é possível não fazer o uso de alimentos industrializados, uma alimentação mais saudável, muita verdura, muito legumes, evitar esses líquidos industrializados com alto teor de açúcar, ou seja, você começa a melhorar o equilíbrio dessa flora intestinal. Então essa biose intestinal vai fazer com que você proteja o organismo como um todo. E, obviamente, não só doenças inflamatórias, como doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, que muitas das vezes está relacionada ao desequilíbrio dessa flora intestinal. Eu queria até, aproveitando essa dica do Paulo Ariano, quando falou, quando o paciente que tem um quadro de suspeita de doença inflamatória e apresenta sangramento, isso é uma das causas mais comuns que vem ao consultório, o paciente achar que tem um sangramento e porque tem um quadro hemorroidário. Hoje a profilaxia de doenças não só inflamatórias, mas a profilaxia de neoplasia de colo é importante a conscientização da população de investigação profilática dessas doenças. E nesse caso, a colonoscopia é o método mais prático e objetivo para esclarecimento desse diagnóstico. Isso é só para fazer uma correlação entre o cuidado que você tem quando o doente chega a você com uma queixa e ele atribui a uma causa simples, aparentemente simples, e que, no entanto, não o é. Então, esse é um outro cuidado que você tem. A Unimed dispõe de serviço para isso, de investigação não só baixa, como alta, e é importante que pacientes acima de 50 anos façam esse exame inicialmente uma vez por ano, depois passa para 5 e passa para 10 anos. E pacientes que têm 40 anos com família diretamente ligados a pai e mãe, que se faça essa investigação antes dos 50 anos. Eu gostaria até de pontuar isso, porque é interessante como um mecanismo de prevenção contra doenças neoplásicas do intestino. Ok. Tom Alberto, agradecer a sua participação hoje conosco no programa Viver Bem e deixar o convite para que o senhor participe, né, em outras oportunidades, né, falando dessa área em específico, mas abordando outras doenças e outras dicas, né, para um viver bem, né, para viver com mais qualidade de vida, doutor Paulo. Sem dúvida, esse é o objetivo deste nosso programa, que a Unimed muito bem visualizou a importância de nos voltarmos à prevenção, a alertar a população. E nós vamos encerrar hoje, uma vez que falamos tanto sobre alguns fatos relacionados às doenças inflamatórias e o sangramento. Eu queria fechar o alerta dizendo sempre o seguinte: o sangramento, ele é sempre um sinal de alerta. É um sangramento na secreção brônquica, quer dizer, no catarro, se tiver um sanguezinho, alerta, pode ser tuberculose, pode ser neoplasia. Acho que esta é a grande dica do dia de hoje e o Viver Bem continua semanalmente aqui, trazendo para todos as informações importantes para que possa ter uma vida melhor. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Paulo Ariano. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado. A gente vai para um breve intervalo e volta já, em 1 minutinho, com o programa Viver Bem, que tem dicas de reabilitação e fisioterapia preventiva
e também nossa receita saudável para um café da manhã maravilhoso. Automesticação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco o que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Atendendo a pedidos em nossas redes sociais, vamos conferir mais uma vez as dicas sobre reabilitação e fisioterapia preventiva com o coordenador do Centro de Reabilitação da Unimed Campos, o fisioterapeuta Frederico Magalhães. Olá, Júlio, muito obrigado pelo seu convite. Eu vim aqui para falar sobre a fisioterapia na prevenção, no acidente, em quedas, né? Idosos, principalmente acima de 75 anos, onde a gente tem uma incidência muito grande de quedas. Isso ocorre justamente pela fraqueza muscular e a rigidez das articulações que ocorre no decorrer da idade. Então a fisioterapia vem para minimizar essas quedas, né? Então eu vou falar um pouquinho na questão da musculatura em relação à fraqueza muscular. Na realidade, o nosso corpo ele é feito, né, de vários músculos e isso envolve uma cadeia muscular onde a gente tem que equilibrar. Então, no idoso ocorre o quê? Ocorre uma fraqueza muscular em uma certa área e um fortalecimento talvez no outro. Então, ocorre um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é o grande causador das quedas. E fora isso, né, o ambiente da nossa casa, nós temos que ter muito cuidado nos tapetes, nas escadas, né, usar suporte nos banheiros, apoios de braço, isso é muito importante porque o idoso necessita disso. Então, é basicamente isso que eu tenho para dizer agora aqui, mas nós vamos mostrar alguns exercícios agora que qualquer idoso pode fazer como forma de prevenção aos acidentes de quedas. Vamos lá, gente. Então, aqui nós estamos no ginásio aqui do Centro de Reabilitação da Unimed para mostrar para vocês que existem exercícios simples que qualquer pessoa possa fazer. Ela pode fazer com uma simples cadeira. Então, eu vou chamar uma de nossas queridas pacientes aqui, Maria José, tá? Vamos lá, dona José. Vamos sentar. Vira de lado, por favor. Isso. Ela vai se levantar. E aí eu vou posicionar a cadeira para ela. Fica aqui, não, atrás, aqui. E ela vai apoiar as mãos no encosto, certo? E vai elevar o joelho. Eleva um, eleva o outro. Para que isso? Melhora da força para elevar o joelho na hora de caminhar, para evitar justamente as quedas, e melhora de equilíbrio. E ela pode fazer uma variação. Ela pode elevar levantando essa mão aqui e tirando. Encosta a outra, eleva a outra perna, eleva a outra perna e eleva essa mão. Alternando para melhorar o que? O equilíbrio. Outro exercício que você pode fazer em casa também. Vamos para um outro exercício que ela vai abrir e fechar a perna, simples assim. Ela vai posicionar olhando para o horizonte e vamos abrir e fechar a perna, abre e fecha. Também para fortalecimento, para elevação de perna e equilíbrio, justamente para evitar as quedas dentro de casa. Agora nós vamos mostrar um terceiro exercício, tá? Que seria ela sentada e levantar. Sentar e levantar simples assim, ok? Vamos lá.
Então, gente, ela está sentada, ela vai levantar e sentar. Também simples assim, justamente para fortalecimento das pernas e para facilitar ela levantar de uma cadeira, de uma cama, tá certo? Então, gente, nós finalizamos aí com 3 exercícios, né, o último que vocês viram. Só para relembrar, nós fizemos com a cadeira, né, ela posicionada atrás da cadeira, elevando um joelho, elevando o outro, alternando o braço com a perna. E ela fez outro de abrir e fechar, importante também. Todos esses para fortalecimento e equilíbrio. Nós fizemos, por último, sentar e levantar, que é uma das coisas que os idosos têm muita dificuldade, tá? Então, para finalizar, eu gostaria de falar com vocês da importância do ambiente. A casa é muito importante, principalmente para filho, filha, neto e neta, para observar os tapetes, se tem muito para poder escorregar, os corrimões, apoios de barra dentro do banheiro. Isso é muito importante justamente para evitar as quedas dos idosos, ok? Muitas dicas importantes, hein? Espero que você aproveite e use no seu dia a dia. Hoje, nossa nutricionista Rayara Morisson fala sobre uma das principais refeições do dia, o café da manhã. Acompanhe! Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Morisson e a partir de hoje você vai acompanhar no nosso quadro algumas receitas que irão compor o seu café da manhã e deixá-lo ainda mais saudável e saboroso. O café da manhã é uma das principais refeições e é onde nós vamos conseguir nutrientes que vão nos ajudar a começar o dia e ter ainda mais energia. Nessa sequência de programas você vai aprender a fazer uma crepioca, um cappuccino caseiro e um bolo de fubá, que é a receita do programa de hoje. Então, confira quais são os ingredientes que você vai precisar para realizar essa receita. Nessa receita, a gente não utiliza a farinha de trigo, por isso pode ser consumido por doentes celíacos. E também, no lugar do leite de vaca, nós vamos utilizar um leite vegetal, que é o leite de coco. Algo muito importante de ser falado é que os leites vegetais possuem diversas vitaminas, minerais e têm propriedades super importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Então é muito importante que a gente acrescente esses leites na nossa dieta, intercalando com o leite de vaca. No caso do leite de coco, nós temos propriedades antifúngicas, antibacteriana, antiviral, ele ajuda em processos digestivos, aumenta a imunidade e ainda é antioxidante. Então é uma ótima opção de leite vegetal para a gente incluir na nossa dieta. Então, para essa receita, você vai precisar de 200 ml de leite de coco, 2 ovos, 1 xícara de fubá, 3/4 de xícara de açúcar mascavo, 1 colher de sopa de erva doce, 2 colheres de sopa de óleo de coco, e meia colher de sopa de fermento em pó. O modo de preparo é bem simples. Nós vamos misturar todos os ingredientes, menos o fermento, em uma tigela. Agora nós vamos misturar bem até que fique uma mistura homogênea. É importante que a gente misture bastante a massa para dissolver os gruminhos que se formam do fubá, para que no final a gente tenha realmente uma mistura homogênea e que o nosso bolo asse de forma correta. Bom, o nosso bolo já está bastante misturado e agora o último passo é a gente acrescentar o fermento em pó. A gente acrescenta e mistura mais um pouco. Bom, o nosso bolo já está na consistência adequada, então ele já está pronto para ir ao forno. Agora eu vou colocar numa forma que já foi untada previamente com um pouco de óleo de coco. Agora o nosso bolo já está pronto para ir ao forno por cerca de 40 minutos. Ele já está pré-aquecido em temperatura máxima.
nosso bolo de fubá já está pronto. No nosso próximo programa, você vai acompanhar a continuidade das nossas receitas de café da manhã e vai aprender a fazer um cappuccino caseiro. Até lá! Valeu, obrigado pela companhia. Semana que vem a gente tem novo encontro. Até lá!